Olá, provavelmente você está assistindo a reprise dessa live e hoje eu vou te contar o poder das fibras. Como as fibras podem ajudar no processo de emagrecimento, né? Por que consumir fibras é tão importante para emagrecer? É exatamente isso que você vai assistir comigo, tá? Se você não puder assistir agora, também não tem problema, salva essa live e assista depois. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindas a mais uma live. Hoje começamos um pouquinho mais cedo, né? Hoje 1 hora mais cedo, mas estamos aqui firmes e fortes como todas as quartas-feiras, tá? Se vocês puderem colocar aqui no chat para mim, só respondam para mim se o áudio está bom, se vocês estão me ouvindo bem. Respondam no chat aí para mim, por favor, meninas, se o áudio tá bom, se vocês conseguem me ouvir. Só coloquem no chat aí pra mim, pra não ter problema, porque o áudio é muito importante. Senão eu vou ficar falando aqui, daí vocês não escutam o que eu falo, não vai dar certo, tá? Sejam muito bem-vindas, meninas. Então, hoje nós vamos conversar sobre o poder das fibras. Muitas pessoas não entendem por que incluir as fibras na alimentação é tão importante para o emagrecimento. Por que será que esse consumo de fibras ajuda a emagrecer? É exatamente isso que vocês vão descobrir comigo hoje nessa live, tá? E lembrando que ela vai ficar salva, né? Assim que nós finalizarmos, já vai ficar disponível lá no meu feed para que vocês possam salvar e assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? E aproveitando, já aperta no aviãozinho aí que tá logo aqui abaixo da live aí, né, para você, ali que tá aparecendo aqui para vocês, e compartilhem essa live aí com todas as amigas, parentes, tá? Porque essa questão das fibras é muito importante, é algo que as mulheres têm muita dúvida, elas querem incluir na alimentação, né? Elas sabem que é importante, mas não sabem exatamente o motivo, né? O porquê incluir fibras na alimentação. Por que é importante para o emagrecimento, tá certo? E é exatamente isso que eu vou conversar com vocês agora, tá? Bom, quando a gente pensa em iniciar um processo de emagrecimento, tá? Isso eu vou falar de maneira geral, sempre quando eu vou atender os meus pacientes, e quem acompanha o meu conteúdo aqui, as lives ou mesmo os videozinhos de post, sabe o quanto eu falo da importância do funcionamento do intestino. Primordial. Então, quando eu vou fazer um atendimento, né, quando eu vou receber uma paciente que pretende emagrecer, né, que o objetivo é emagrecimento, a primeira coisa que eu pergunto é: como está o funcionamento do seu intestino? Por quê? Porque o intestino ele é fundamental para o processo de emagrecimento. Se o seu intestino não estiver funcionando bem, o seu processo não vai ser totalmente efetivo, certo? Por quê? Porque o intestino é o órgão onde acontece a absorção de todos os nutrientes. Se o seu intestino não funciona bem, o que acontece? Esses nutrientes, essas vitaminas, né, não vão ser absorvidas de uma maneira correta, né? Então aí o que acontece? Carência de vitaminas, o processo passa a não ser eficiente, tá? Mas por que eu tô conversando, por que eu tô explicando esse detalhe do intestino? Porque o cuidado com o funcionamento do intestino, ele é muito importante. E como que a gente trata esse intestino? Incluindo fibras na nossa alimentação, tá? Mas só fibras? Não. É sempre as fibras aliadas à ingestão correta de água, tá? Então, assim, primeira coisa que você tem que observar é: como é que tá o funcionamento do seu intestino? O seu intestino é muito preguiçoso, vocês têm que observar várias coisas, tá? Se vocês vão ao banheiro, né, regularmente, né, o ideal é ir, né, 1 vez ao dia, pelo menos, ao banheiro. Como que tá a consistência dessas fezes, se as fezes estão muito duras, né, se você precisa fazer muito esforço para ir ao banheiro, isso também é muito importante, porque quando você tá com aquelas fezes muito rígidas, muito duras, você tem que fazer um esforço muito maior. Isso pode acarretar o quê? Fissuras, isso pode acarretar hemorroidas, tá? Isso significa que o seu intestino não tá legal, tá? Isso também serve para quem tem muitos episódios de diarreia, assim, episódios de diarreia frequente, né? Por exemplo, às vezes a pessoa ela é intolerante à lactose e não tem conhecimento, e aí ela tem aqueles, né, episódios de diarreia frequentes. Isso também não é bom, tá?
Isso pode causar desidratação e isso também pode atrapalhar, né, a microbiota intestinal. Então, é isso que eu quero que vocês observem. Como que está o funcionamento desse intestino? Primeira coisa, tá? Se você quer emagrecer, é a primeira coisa que você tem que observar. A frequência que você vai ao banheiro e a consistência das suas fezes, ok? Carol, não vou ao banheiro, tá? Não consigo ir ao banheiro regularmente, meu intestino não funciona e eu sinto que a minha pele tá feia, tá ressecada, o meu cabelo tá caindo muito, a minha unha está muito fraca. Isso é um sinal de que seu intestino não tá funcionando bem e a gente precisa tratar ele, tá? Então, a primeira coisa que as pessoas fazem aí, né, na questão do emagrecimento é pensar em incluir a fibra, porque a fibra é mais saudável. Claro que a fibra ela é muito saudável, mas existe um porquê. Primeiro, porque elas ajudam a tratar o intestino. E segundo, porque elas também ajudam muito na questão de saciedade. Elas têm um grande poder de saciedade, né? Para pessoas que têm resistência à insulina ou para pessoas que são diabéticas, elas também ajudam muito nessa questão de evitar picos de insulina. Então, as fibras, elas têm inúmeros benefícios que vão ajudar vocês no processo de emagrecimento, tá certo? Aí você vai perguntar, beleza, Carol, depois eu vou contar, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês quais as melhores fibras para vocês incluírem aí na rotina alimentar, tá? Mas enquanto isso, vamos conversar um pouquinho sobre os benefícios e o porquê elas são tão importantes para o processo de emagrecimento, tá certo? Aí você fala, beleza, Carol, eu já como fibra, eu já, até essa semana eu fiz um post justamente sobre as fibras, né? Que se você quer emagrecer, você não pode deixar de consumir algumas 3 opções de fibras. E aí teve uma seguidora que me mandou deixou um comentário lá pra mim, e ela falou assim, Carol, eu comecei a comer mais aveia durante a semana e eu percebi que meu intestino começou a funcionar de uma maneira mais lenta. Ele, assim, parou de funcionar. Ao invés de funcionar melhor, ele acabou diminuindo o trânsito intestinal. Isso faz sentido? Faz. Se você consumir fibras e não tomar água, não tomar a quantidade certa de água, o seu intestino vai travar, tá? Ele vai fazer o processo contrário, tá? Então, o que precisa? Fibras aliadas à ingestão de água, tá ok? Incluir aí essas fibras que eu vou contar para vocês, mas sempre associados à quantidade de água. Carol, quanto de água é necessário, quanto de água eu preciso tomar por dia? Isso também eu sempre falo e sempre explico nas minhas lives, porque é muito importante, é um cálculo muito simples que vocês precisam fazer. Vocês vão multiplicar 35 pelo seu peso, tá? Por exemplo, eu peso 60 quilos, eu vou multiplicar 35 por 60. A quantidade, né, o resultado vai ser a quantidade em litros que você precisa consumir de água diariamente, tá certo? Então, fibras associadas com água vai melhorar o funcionamento do seu intestino, consequentemente você vai ter um processo de emagrecimento mais efetivo e de sucesso, tá bom? Segundo ponto, né, que eu comentei que elas são muito importantes, além de ajudar no trânsito intestinal, de fazer o intestino funcionar de uma maneira mais eficiente, elas também ajudam na saciedade. Ou seja, quando a gente pensa em emagrecimento, o que a gente quer? A gente quer ofertar melhores alimentos, né? No caso, para os pacientes, né? Ou no caso de vocês, consumir melhores alimentos que tenham um poder de saciedade maior, né? Porque o que acontece? Muitas vezes eu recebo, nossa, Carol, eu não vou comer tudo que tá nesse plano alimentar, porque senão eu vou engordar, né? Porque às vezes as pessoas comem muito menos, mas alimentos que são muito calóricos, que não têm um valor nutritivo bom, então elas acabam ficando com fome todo o tempo. Então elas vão lá, comem, dali a pouco comem de novo. Comem menos, uma porção menor, mas em contrapartida comem muitas vezes ao dia, ficam beliscando muitas vezes ao dia. Por quê? Porque esses alimentos não dão saciedade. Alimentos que são muito à base de farinha branca, né? Eles são alimentos que não dão saciedade. Então, o ideal é sempre associar uma fibra,
porque a fibra vai dar saciedade. Ou seja, quando você toma seu café da manhã, se você fizer um café da manhã rico em fibras, associado com boas fontes de proteína, você vai ficar saciado por muito mais tempo. Né? Ou seja, você vai impedir que você fique se sabotando o tempo inteiro e fique beliscando, porque esses beliscos, normalmente as pessoas não contabilizam, né? Elas não percebem, elas comem automaticamente e não percebem que estão beliscando. Ai, mas eu como tão pouco no almoço, eu como pouco no café da manhã. Mas e as beliscadas durante o dia? Aí toda hora é uma bolachinha, dali a pouco é mais uma balinha, daí é um docinho. E quando você vê ao final do dia, acaba sendo uma ingestão calórica muito grande, tá? Estão falando aqui no chat, 70 quilos vezes 35 dá mais ou menos 2 litros, próximo de 2,5 litros. Isso, é em ml que daí você transforma em litros, é exatamente isso, que é no caso 2.450 ml, que daí você transforma em 2 litros 450, é isso mesmo. Então esse é o grande poder das fibras, por isso que elas são tão importantes. Então quando a gente fala lá, quando a Nutri fala que tem que comer fibra, que tem que preferir os integrais, não é porque eles são menos calóricos, né? Porque as fibras também são calóricas, né? Não é dizer que daí não tem calorias, pode comer à vontade que não vai engordar, não é isso. Eles têm calorias também, porém eles têm um valor nutritivo muito grande, ou seja, vão dar muito mais saciedade, você vai comer e vai passar muito mais tempo saciado, né? Vai evitar que você fique beliscando todo o tempo. Tem outra coisa que é um clássico que acontece sempre com os meus pacientes. Quando eles vêm no consultório e vêm conversar comigo, eles falam assim, nossa, Carol, eu sou apaixonado por doce, o meu problema é doce, eu não consigo parar de comer doce, eu não consigo emagrecer porque eu tenho que ficar comendo doce o tempo inteiro. O que acontece? Essas pessoas, elas não se alimentam bem com alimentos que tenham alto teor de fibras, que dão saciedade, que tenham um valor nutritivo grande. Então, o que acontece? Essas pessoas comem e ficam com fome o tempo todo. Ou, em alguns outros casos, querem fazer aquelas alimentações muito restritivas, dietas muito restritivas, daí o que acontece? A vontade de doce aumenta. Quando você não come alimentos que vão te dar saciedade, que tem um valor nutricional, né, um bom valor nutricional, você vai ficar com fome o tempo todo. E se você já tem uma propensão, se você já gosta do doce, se você já tem um paladar mais voltado para os doces, é isso que vai acontecer, você vai querer ficar beliscando o tempo inteiro. Então você vai ficar toda hora querendo matar a sua fome com doce. E quando a gente faz uma alimentação mais rica em fibras, com alimentos que vão dar mais saciedade, aliados com boas fontes de proteínas, isso acaba. Nossa, eu já vi vários pacientes que falam, nossa, Carol, antes eu sentia muita vontade de comer doce, era absurdo o quanto que eu comia de doce antes. Eu tinha muita vontade o tempo todo. Agora eu não sinto mais. Eu sinto lá eventualmente, ou eu como um pedacinho de doce e é mais do que suficiente para mim. Por quê? Porque você está bem alimentado todo o tempo. Isso não abre brecha para você ficar beliscando o tempo todo e sentindo fome e querendo matar a sua fome com doce, tá certo? Por isso que as fibras são tão importantes, tá? O que as pessoas fazem quando querem emagrecer? Sabem, né, que essas fibras aí, que os integrais são saudáveis, que os integrais ajudam no processo de emagrecimento, mas tem aquela sensação, né, elas têm aquela ideia de que o integral emagrece e os alimentos brancos engordam. Não, tá? Os dois têm calorias, tanto o integral quanto os brancos, certo? Só que o integral tem um poder de saciedade maior, por isso que é mais indicado para o processo de emagrecimento, tá? Aí essas pessoas vão lá, começam a comer fibra, comem muito integral, muita fibra, só que não toma água. E aí não adianta nada. Aí que o intestino trava de vez. Então não cometam esse erro, tá? Eu tô contando, tô explicando para vocês justamente, né? Porque claro, a gente faz porque a gente não tem o conhecimento. Mas exatamente por isso que eu quis abordar esse assunto. Porque isso acontece muito. A fibra precisa da água para que ela ajude no trânsito intestinal. Então, tá com uma alimentação mais rica em fibra, perfeito, mas ajuste o seu consumo de água, tá certo?
É muito importante. Sem água, a fibra não vai funcionar. E aí vai acabar travando ainda mais o seu intestino. Consequentemente, vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, tá certo? Bom, vamos lá então. O que eu quero? Que vocês agora peguem papel e caneta e anotem aí as melhores fibras para vocês incluírem aí na rotina alimentar de vocês, tá bom? Eu vou citar alguns exemplos aqui e vou dar algumas sugestões de como que vocês podem incluir essas fibras na alimentação, ok? Vamos lá. Número 1, sempre preferir os alimentos integrais aos refinados, que foi exatamente isso que eu falei agora, tá? Isso não significa que eles não tenham calorias, tá? Eles têm calorias tanto quanto os refinados, porém, como eles têm uma quantidade maior de fibra, eles vão dar mais saciedade, né? E vão ajudar aí no trânsito intestinal. Então, sempre preferir os integrais aos refinados, certo? Número 2, adicionar à alimentação de vocês essas seguintes fibras, tá? Tenho certeza que a maioria vocês já conhecem, mas tem algumas um pouquinho diferentes, mas que vocês podem incluir na alimentação que são ótimas, tá certo? Primeira fibra que vocês devem incluir aí na alimentação de vocês, a chia. A chia, ela é um tipo de fibra muito importante, tá? Ó, eu anotei aqui, ó, rica em ômega 3, uma ótima fonte de fibra, cálcio, magnésio, potássio, proteínas e vitaminas do complexo B, tá? Como que eu posso incluir a chia aí na minha rotina alimentar? No cafezinho da manhã, você fazer ela misturadinha, não sei se vocês já ouviram falar, pudim de chia, fica muito bom. Você mistura porque a chia, quando você mistura ela com leite, iogurte, ela tende a inchar, ela fica mais molinha, sabe? Ela fica com uma textura assim fica tipo um pudinzinho mesmo, sabe? Então para você misturar com iogurte natural desnatado, um pouquinho de mel e frutas, fica muito bom. Ou misturar também com leite, com kefir, é uma excelente opção aí para vocês colocarem, tanto no lanchinho da manhã, quanto no lanchinho da tarde, beleza? Super fácil de achar, tá? Não é uma fibra cara, vocês encontram em qualquer casa de produtos naturais, é bem fácil de achar e não tem um custo tão alto, tá bom? Número 2, quinoa. A quinoa, ela tem um alto valor proteico, tá? Ela como se fosse uma proteína vegetal, também é muito importante para vocês incluírem aí. Rica também em fibras, magnésio, vitaminas do complexo B, ferro, potássio, cálcio, vitamina E e antioxidantes, tá? Como que vocês podem incluir a quinoa aí na rotina alimentar de vocês? Pode ser no almoço, pode ser no jantar, vocês podem substituir o arroz, o macarrão pela quinoa, tá? Porque além de ser uma boa fonte de carboidrato, ela também tem um alto valor proteico, tá? E para as pessoas que são vegetarianas ou veganas ou que querem fazer essa transição para o vegetarianismo, a quinoa é uma excelente opção, tá bom? Número 3, linhaça. Linhaça também ela é muito famosa. Também é muito fácil, vocês encontram em qualquer casa de produtos naturais ou mercado, também não é uma fibra cara, tá? Pode ser a dourada ou pode ser a marrom, mas o interessante, gente, eu vou dar uma dica importante aqui, tá? É sempre vocês comprarem a sementinha, porque às vezes ela pode ser vendida em formato de semente ou farinha de linhaça, farinha já pronta, tá? Qual que é o melhor aproveitamento da linhaça? Você comprar a sementinha e triturar ela em casa. Pode ser no liquidificador ou pode ser no processador, tá? Você tritura ela e deixa daí armazenada, pode ser em sacos plásticos ou pode ser em aqueles potes herméticos e deixa lá e vai usando, tá bom? Ela também é uma excelente fonte de ácidos graxos ômega 3 e 6, né? Minerais, proteínas, fibras, um excelente alimento anti-inflamatório, tá bom? E a chia, como que eu posso incluir ela na alimentação, Carol? A chia, ela não tem um sabor nem pro salgado e nem pro doce. Então, você pode incluir tanto em preparações salgadas quanto em doces, tá? Vocês podem colocar lá, por exemplo,
eu sempre gosto de prescrever lá um ovinho mexido, um omelete, depois que você finaliza, polvilhar com um pouquinho de linhaça, daí essa trituradinha que eu falei, porque não fica com gosto forte, fica bem gostoso. Polvilhar em cima da salada, você pode misturar, colocar por cima de frutas, é uma excelente fibra e muito fácil de você usar e muito versátil. Você pode usar aí em inúmeros alimentos, tá bom? E muito fácil de achar, não tem um valor caro também, ok? Quarta fibra muito importante, uma das mais importantes e mais utilizadas, o farelo de aveia, tá? O farelo de aveia também é uma fibra muito importante, e ela tem na sua composição uma fibra chamada beta-glucana, tá? O que essa beta-glucana ajuda? Ela ajuda a reduzir os níveis de colesterol e controlar a glicemia. Então, para quem está lá com os níveis altos de glicose no sangue ou que está com o perfil lipídico lá com colesterol alto, o farelo de aveia é uma fibra excelente para você incluir na alimentação, tá? Entre o farelo de aveia ou aveia em flocos, sempre prefira um farelo de aveia, porque ele tem, né, uma biodisponibilidade um pouco melhor. Então, sempre farelo de aveia, tá? Também ajuda na saciedade, além de ter todos esses outros benefícios, tá? Aveia, como que vocês podem usar? Também misturada com frutas, misturada na vitamina, fazer uma vitamina lá com, sei lá, leite, fruta e aveia, uma panqueca de aveia feita com canela, banana, misturadinha com um pouquinho de mel, também fica muito bom. Pode fazer em formato de bolinho, pode adicionar só em cima das frutas, também é bem versátil, não é uma fibra cara e muito fácil de encontrar em qualquer mercado, qualquer casa de produtos naturais, tá bom? Outra fibra, essa fibra, ela não é muito conhecida, tá? Ela não é tão conhecida e ela não é tão fácil de achar, mas eu quis trazer aqui para vocês terem o conhecimento também, tá? Que é o amaranto, também rico em fibras, cálcio, ferro e proteínas, tá? Se vocês, para quem gosta e para quem, sei lá, tem a curiosidade de experimentar, pode incluir o amaranto também. Mas assim, eu já vou dizer que é um pouco mais difícil de achar, não é tão de fácil acesso quanto a chia, a linhaça, o farelo de aveia e essas outras que eu comentei aqui, tá bom? Outra fibra muito importante, essa daqui também é bem fácil de achar, tá, gente? Tem em todas as casas de produtos naturais e também combina com qualquer tipo de alimento, tá? Que é o farelo de trigo, também boa fonte de fibras, aumenta a saciedade e ajuda a diminuir a gordura corporal, tá? Principalmente na região abdominal. Então, o farelo de trigo é muito importante. Também você pode misturar com vitamina, você pode misturar, fazer panquequinha, pode misturar só com a fruta e um pouquinho de mel e canela, tá? Combina com qualquer fruta, combina muito bem com banana, mamão. As frutas que não combinam muito, assim, uva, abacaxi, não. Mas essas frutas, assim, que são um pouco mais cremosas, assim, banana, mamão, combina super bem. Até com morango fica muito bom, tá? Também super fácil de achar. Qualquer casa de produtos naturais você encontra o farelo de trigo, tá bom? Essa fibra que eu vou falar aqui pra vocês agora é uma das melhores para ajudar no trânsito intestinal, tá? E essa vocês também já devem ter ouvido falar. Sempre quando tá com o intestino preso, adicionar essa fibra aí à alimentação, que é o psyllium, tá? Ajuda muito na constipação porque ele aumenta o volume fecal e diminui o tempo do trânsito, né? Também ajuda na regulação tanto do colesterol quanto da glicemia. Então, além de ajudar no funcionamento do intestino, também ajuda a reduzir os níveis de colesterol e a glicemia, tá? Fazer esse controle de glicemia. O psyllium também vocês encontram em qualquer casa de produtos naturais. No mercado é um pouquinho mais difícil de achar, mas em casa de produtos naturais é bem fácil, também não é uma fibra cara, tá? Psyllium também vocês podem usar de várias maneiras, pode até usar em alimentos salgados, tá? Pode usar em preparações, é muito utilizado, às vezes eu vou fazer uma torta, coloco lá a adição de psyllium para deixar com mais fibra, numa panqueca, ou até polvilhadinha assim junto com as frutas, tá? Misturar várias opções de frutas, psyllium e mel, também fica muito bom, tá? E realmente é uma fibra muito importante.
Outra que eu também gosto muito, que essa daqui também eu gosto de incluir, inclusive misturadinha na salada, que fica muito bom, são as sementes de girassol, tá? Também fonte de vitamina E, uma poderosa ação anti-inflamatória, tá? A semente de girassol é um poderoso anti-inflamatório, vitaminas do complexo B e muito importantes para o sistema nervoso, tá? Também é rica em minerais como manganês, magnésio, cobre, também atuam no controle do colesterol e ajudam na saciedade, tá? Essa semente de girassol, como que fica bom? Também você compra em qualquer casa de produtos naturais, é bem fácil de achar, mas você precisa torrar ela, porque você não vai conseguir comer ela in natura, porque ela é muito dura. Então, o que você faz? Coloca ela no forno, sei lá, num refratário grande que você possa espalhar bem. Se você quiser, você pode até temperar ela, tá? Fica muito bom com um fiozinho de azeite de oliva, assim, e especiarias, tá? Pode usar o que vocês mais gostarem. Pode ser, sei lá, páprica, sálvia, orégano, o que vocês mais gostarem. E vocês colocam no forno e deixam essas sementes ficarem bem torradinhas, tá? Bem torradinhas mesmo. E aí, depois de bem torradinhas, ela vai ficar crocante, ela não vai ficar dura, tá? Elas vão ficar crocantes e ficam muito saborosas. Para misturar em salada é muito gostoso, ou mesmo assim, nas preparações salgadas, você polvilhar um pouquinho por cima, ou se você quiser fazer ela sem tempero, só torrar ela, sem colocar nenhum tipo de tempero, você pode usar nas preparações doces também, tá? Pode usar misturado com fruta, mas combina mais no salgado, tá? Misturar na salada, fica muito bom. E a outra semente também que é muito importante, que é uma excelente fonte de fibra, é a semente de abóbora, tá? Semente de girassol, que eu acabei de falar, e a semente de abóbora. Também, fonte de proteína, rico em zinco, fósforo, poderoso antioxidante e muito rica em triptofano, tá? Triptofano, pessoas que têm problema com ansiedade, com depressão, é interessante que consumam alimentos ricos em triptofano, tá? Ajuda a melhorar esses sintomas, né, esses desconfortos causados pela depressão e ansiedade, tá? E a semente de abóbora, ela é muito rica, tá? Tá muito rica. Também vocês encontram em qualquer casa de produtos naturais e você faz ela da mesma maneira que a semente de girassol, tá? Se você for consumir ela crua, ela é dura, ela não é muito gostosa, tá? Então você faz da mesma maneira, tá? Coloca ela para assar, deixa ela ficar bem crocante e aí pode misturar nas mesmas preparações, tanto nas salgadas quanto nas doces, tá? Misturado com a salada fica muito bom. Você fazer um molhinho caseiro, né, à base de iogurte, iogurte mel, e você colocar essas sementinhas essas sementes de abóbora bem torradinhas, fica muito bom, tá certo? Então, anotaram aí? Anotaram aí, gente, todas essas fibras? Me contem aqui no chat se vocês conheciam todas elas ou se tinha alguma dessas fibras que vocês não comiam. Contem pra mim aqui no chat que eu quero saber. Ah, e se vocês tiverem perguntas, vão colocando aqui, tá, gente? Deixa eu ver se eu passei alguma perguntinha aqui. Não, acho que não. Mas se vocês tiverem dúvidas, agora é a hora de perguntar, tá? Podem mandar aqui. Se caso vocês também não conseguirem mandar aqui, não tem problema. Podem deixar lá, que assim que nós finalizarmos, eu vou deixar essa live disponível para vocês lá no meu feed, né? Então vocês podem deixar as dúvidas lá nos comentários que eu respondo todas, tá? Ou se vocês quiserem, pode deixar também por direct. Manda por direct para mim que eu respondo para vocês, tá bom? Podem mandar também sugestões de temas para as próximas lives, o que vocês gostariam de, né, que eu trouxesse, porque afinal esse Instagram é para vocês, né? Eu sempre quero trazer assuntos, né, que sejam voltados para o emagrecimento, que vão ajudar vocês a emagrecerem de forma saudável, mas principalmente duradoura, tá? Para que vocês não sofram mais com esse efeito sanfona de emagrece, engorda. E esse ciclo de frustração, né, que toda vez que você vive nesse efeito sanfona, acaba gerando muita frustração. E aí acaba desistindo de emagrecer, acha que emagrecimento não é pra você, tá? E eu vou te falar aqui, eu vou falar pra todos vocês com propriedade
que todo mundo pode sim emagrecer de forma saudável, duradoura e sem deixar de comer os alimentos que ama, tá certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. As fibras realmente são muito importantes, tá? O emagrecimento depende de bons alimentos. Quanto melhor e mais nutritivos, quanto mais poder de saciedade eles tiverem, quanto mais ajudarem no intestino, melhor, tá? E as fibras, elas vêm, claro, primeiramente para ajudar nesses dois quesitos, funcionamento do intestino e saciedade. Você vê, olha quantas fibras eu comentei aqui agora que ajudam no controle da glicemia, no controle do colesterol, lá quem tá com colesterol alto, quem tá sofrendo aí com dislipidemias, tá certo? Então, incluam, tá? Não são alimentos caros, não são alimentos de difícil acesso, é muito fácil de você incluir, combinam com todos os tipos de alimentos, tá bom? É só vocês realmente aplicarem na rotina de vocês, tá bom? E se vocês não conseguiram anotar, assistam de novo, tá? Assistam de novo a live, anotem aí todos esses tipos de fibra e comecem a colocar na rotina de vocês. Depois eu quero que vocês venham me contar aqui nos comentários ou inbox como é que tá sendo e como é que tá sendo o processo de emagrecimento de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Até a semana que vem. Um beijo. Boa noite.